Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos meditar na palavra do Senhor. Estava aqui meditando em Ezequiel 37, aonde que a Bíblia relata que Deus, ele leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Então a palavra de Deus diz que Deus, ele pega na mão do profeta e leva ele a um vale de ossos secos. A Bíblia conta que quando o profeta chega nesse vale, ele começa a observar e ele começa a ver que a multidão é grande e que os ossos estão sequíssimos. Então a palavra do Senhor diz que Deus ele pergunta para o profeta: podem esses ossos reviver? E o profeta responde: Senhor, tu sabes. Então Deus diz para o profeta Ezequiel: então profetiza. E a palavra do Senhor diz que o profeta, ele foi começando a profetizar no vale. Aonde que a Bíblia diz que quando aquela numerosa multidão de ossos se levantaram, começou a fazer um grande barulho. Pensa, uma multidão, um exército de ossos sequíssimos. Então a palavra de Deus diz que o profeta, ele foi profetizando conforme Deus ia ordenando. A palavra do Senhor vai dizendo que quando o profeta começa a profetizar, nasce tendões ali naqueles ossos. E a palavra de Deus diz mais que vai começando a nascer carne. E aí o profeta olhando que já tem tendão, já tem carne, mas aí o profeta vê que não tem a pele. E Deus continua falando para o profeta continuar profetizando aonde que vai nascendo carne ali, naqueles ossos. Então a palavra de Deus diz que o profeta, ele observando ali aquele cenário, ele vê que aquela multidão ali, mesmo que tenha tendão, mesmo que tenha pele, mesmo que tenha carne, não tem ainda o espírito da vida. Então a palavra de Deus diz que Deus, ele fala para o profeta: continua a profetizar a vida sobre esse vale de ossos secos. Aonde a palavra de Deus diz que o profeta, ele continua a profetizar. Aonde que vem um vento dos quatro cantos da terra e enche aqueles corpos de vida. E enche aqueles corpos de vida. Eu te pergunto nessa hora, qual vale que está assolando a sua vida? Qual vale que está assolando o teu coração? Que vale que você está passando? Porque nessa hora, Deus, ele me trouxe aqui com essa palavra para te perguntar: qual é o seu vale? Qual é o seu vale? Faça como o profeta Ezequiel, profetiza esse vale que você está vivendo. Profetiza se a sua saúde, se a doença que está chegando na sua vida, profetiza cura. Se a porta que está fechada, profetiza que ela vai abrir. Porque o nosso Deus, ele não precisa de coisas para fazer, porque ele já é tudo, ele já existe. E do nada ele faz todas as coisas. É pelo poder da palavra dele que ele fez os céus, ele fez a terra. Ele fez a sua vida. Então é pelo poder da palavra. Então profetiza na sua vida, profetiza na sua história, profetiza o que você quer alcançar, profetiza o que você almeja, o que deseja a tua vida, o que você necessita, o que você precisa. Profetiza nesse teu vale. Porque a palavra, ela tem muito poder, ela tem um poder grandioso. Eu vim aqui também contar um testemunho para vocês de um vale que eu estava passando. Um vale, mas um vale que estava difícil suportar. Aonde eu lembrei aqui da passagem de Ezequiel 37. E naquele vale ali, eu me pus a clamar. E eu falei: Deus, me tira desse vale. Assim como o Senhor deu vida àqueles ossos sequíssimos, assim como o Senhor deu vida àquele exército numeroso de ossos, faz um milagre na minha vida, Senhor. Senhor, muda essa situação, esse cativeiro aqui que eu estou vivendo, muda a rota da minha vida, muda a direção disso. Algo que estava me sufocando, algo que estava me trazendo muita angústia, aonde eu profetizei naquela madrugada, aonde que eu coloquei a minha vida no altar do Senhor, aonde eu clamei, eu falei: Senhor, assim como tu fez na vida do profeta Ezequiel, faça na minha vida. Eu quero que o Senhor faça na minha vida pela tua graça.
pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia, aonde que passaram poucos dias, Deus, ele fez um milagre grande na minha vida. Deus, ele fez um milagre grande. Então, muitas das vezes, nós estamos passando por um processo aonde que nós estamos lá no vale. Mas quando acontece que Deus dá a vitória para nós, muitas vezes nós não sabemos agradecer. Mas nessa hora, eu quero profetizar na sua vida que você receba a tua vitória, mas que você volte para agradecer e que você tenha um coração generoso para agradecer o Senhor pelos feitos que o Senhor tem feito na sua vida e ainda vai fazer. Porque se você agradece no pouco, se você consegue agradecer, se você consegue ser grato a Deus no pouco, no muito Ele vai te colocar, no muito Ele vai te honrar. Então, assim como aconteceu na minha vida, que Deus mudou a minha história, Deus fez coisa grande na minha vida naquele exato momento ali, aonde eu precisava de uma resposta, aonde eu precisava que algo acontecesse na minha vida, porque Deus sabia que eu não estava mais suportando aquele vale. Então, Deus ele veio e resolveu aquela situação. Então, eu quero te dizer que assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Ele vai abrir as portas que estão fechadas. Ele vai providenciar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você está sofrendo, aquilo que está morto na sua vida, aquilo que já está perdendo as esperanças. A palavra do Senhor diz que aqui, esse exército numeroso, aonde que Deus vai explicar para o profeta que essa multidão simboliza o povo de Israel, o povo que tinha perdido as esperanças, o povo que tinha perdido a fé. Mas Deus veio para restaurar, Deus veio para trazer vida. A palavra do Senhor diz que Ele vem para trazer vida, e Ele vem para trazer vida com abundância. O diabo, Satanás, o inferno, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele tem vida, e ele tem vida com abundância. Então, aquele processo ali que eu estava passando, eu passei um processo de 5 meses, aonde que eu achei que o meu vale ele não ia passar. Eu achei que o meu vale ele não ia terminar. Mas eu clamei ao Senhor, eu pedi misericórdia para Deus. Eu vim aqui em Ezequiel 37 e comecei a profetizar naquele vale. Eu comecei a clamar a Deus naquele deserto, naquele vale. Aonde Deus fez um milagre na minha vida. Aonde que eu sou imensamente grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, eu quero te falar nessa hora que assim como Deus ele fez na minha vida, assim como Deus ele me alcançou ali com a graça dele, com a misericórdia dele, eu fui alcançada por Deus. É Deus que alcança a nossa vida. Antes mesmo da gente achar o Senhor, antes mesmo da gente conhecer a Deus, ele já conhecia a nossa vida. Porque antes mesmo que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, ele já tinha um projeto da nossa vida. Ele já sabia como que ia ser eu, como que ia ser você. Ele já sabia os lugares que a gente iria. Ele já sabia os processos que a gente passaria. Ele saberia quais as dores que a gente passaria. Mas a palavra de Deus diz que Deus não dá uma prova. Ele não dá uma prova que você não possa suportar. A prova que Deus permite na sua vida, o deserto que Ele permite, ele pode até doer, mas você vai passar. Você vai reviver, você vai brotar, você vai florescer. Então, eu profetizo na sua história, na sua vida, uma vida abundante, uma vida de sonhos realizados, uma vida de portas abertas. Profetiza na sua vida, profetiza no seu deserto, porque muitas das vezes o deserto ele dói. Muitas vezes o vale ele dói. Muitas das vezes a gente não vê água no deserto, a gente não vê sombra no deserto, a gente não vê nada no deserto, a gente não vê nada. Mas a palavra de Deus diz que quando o povo de Israel estava no deserto, Deus ele providenciava uma coluna de fogo aonde que aquele povo ali aquecia à noite. Aquele povo ali era aquecido à noite, porque no deserto é um frio terrível na noite. Mas a palavra de Deus diz que aquele povo tinha uma coluna de fogo, aonde que eles eram aquecidos por essa coluna de fogo. E durante o dia, o Senhor projetava uma nuvem, aonde que aquele povo ali, eles eram amparados do sol. Eles eram amparados ali por aquela nuvem,
Aonde que eles conseguiam sobreviver no deserto? A palavra de Deus diz que o calçado, ele ia crescendo no pé, conforme a pessoa ia crescendo, o calçado também ia. E o Senhor não desprezou e o Senhor não desamparou aquele povo naquele deserto. E mais, o Senhor ainda preparou maná do céu. O Senhor providenciou comida. Então eu quero te falar que não tem porta fechada, que não tem porta que esteja trancada, aonde que o nosso Deus não possa abrir. O nosso Deus, ele faz coisas incríveis. Eu sou testemunha viva das coisas grandes que Deus faz. Eu sou testemunha viva dos milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Porque eu tô aqui porque eu sou um milagre. Eu tô aqui porque Deus é misericordioso. Eu tô aqui porque a graça, infinita bondade do Senhor é na minha vida. Eu tô aqui porque Deus, ele falou que ele ia ser comigo. Ele falou que ele me ajudaria. Ele falou que eu ia atravessar, que eu ia chegar do outro lado. Então, o processo da dor, o processo do vale, ele dói. Mas você pode ter toda certeza que aquele que te prometeu, ele não arrepende daquilo que ele fala. Ele não volta atrás daquilo que ele te promete. O homem, ele é falho. O homem, ele te promete, mas ele não faz. O homem, ele pode prometer algo para a sua vida, mas ele não faz. Porque o homem é falho, mas o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é fiel. Então, o cenário de ossos secos, o cenário do vale, pode estar te assustando, pode estar te fazendo chorar, pode estar te fazendo a perder o sentido da vida. Você pode até mesmo falar, mas esse deserto, ele tá doendo, ele tá me machucando. Mas se você suportar o processo do deserto, se você suportar o processo do vale, se você segurar na mão de Deus e passar nesse vale com o Senhor, assim como Deus pegou na mão de Ezequiel e levou ele no vale, ele vai pegar na tua mão. Ele vai te levar lá no vale. Mas você pode ter toda certeza que também ele vai te tirar de lá. O mesmo Deus que sara, o mesmo Deus que permite a doença, o mesmo Deus que lança na sepultura, o mesmo Deus que tira da sepultura, o Deus que fecha a cova, o Deus que abre a cova, o Deus que põe na cova, é um Deus que surpreende, é um Deus que faz milagre extraordinário. Aquilo que a gente não consegue imaginar, aquilo que a gente não consegue entender, não queira entender. Não queira entender o que Deus vai fazer. Não queira entender o seu processo. Não queira entender ele, não queira entender, porque você não vai conseguir entender. Mas profetiza no seu deserto. Profetiza na tua dor. Profetiza no teu vale. Porque pela fé, pelos olhos da fé, você vai ver que o milagre ele vai chegar na sua vida. Você vai ver que a porta vai abrir. Você vai ver que a doença vai ser curada, que o milagre vai acontecer. Muitas das vezes, algo acontece na nossa vida, porque muitas das vezes Deus chega e ele avisa, busque a minha presença. Deus chega e avisa, olha, fique na minha presença. Deus chega e fala, olha, fica comigo porque eu sou o melhor caminho. Mas muitas das vezes nós desviamos ali o nosso passo, nós desviamos ali os nossos pés e nós saímos do controle e nós saímos da vontade e da graça do Senhor, aonde que por muitas das vezes nós experimentamos situações absurdas, vales, desertos horríveis, porque a gente não conseguiu ficar na presença de Deus, porque a gente não conseguiu buscar a essência do Espírito Santo, porque a gente não convidou Deus para fazer parte da nossa vida e muitas das vezes o nosso preço ele é alto. Quantas vezes Deus fala para mim e para você, se posicione, fique na minha presença, e muitas das vezes a gente quer dar um jeitinho nas coisas, nós queremos dar um jeitinho em Deus, nós queremos ensinar Deus a trabalhar, nós queremos ensinar Deus a fazer. Você não tem que ensinar Deus a fazer. Você não tem que ensinar Deus a fazer nada. Deus, ele sabe como ele faz. Deus, ele sabe como que você trabalha, como ele trabalha. Você precisa apenas colocar sua fé para funcionar. Você precisa apenas clamar ao Senhor. Você precisa se prostrar diante de Deus em espírito e em verdade. Você precisa
só abrir a porta do teu coração. Você precisa deixar o Espírito Santo entrar no seu coração. A palavra de Deus diz que ele está na porta e ele bate, mas você tem que abrir para ele entrar. O nosso Deus, ele não é invasor. Ele não vai chegar na sua vida arrombando as portas da sua vida para fazer algo acontecer. Mas se você quiser, se você quiser abrir a porta do seu coração, se você quiser ter um encontro com Deus, se você quiser ter um compromisso com o Senhor, se você quiser mudar a rota da sua vida, se você quiser alcançar de Deus a graça, a misericórdia, o perdão, a vida, fique na posição, clame a Ele, porque o diabo, quando ele chega na vida de uma pessoa, ele chega arrombando, ele chega derrubando tudo, ele chega entrando, ele chega para matar, ele chega sem pedir licença, ele chega para destruir, ele chega com uma fúria e ele não pede licença. A palavra de Deus diz que o Satanás, que o demônio, que o inferno, que o diabo, ele chega como um anjo de luz, ele chega nos apresentando uma santidade, ele chega nos apresentando uma vida maravilhosa, ele chega nos apresentando coisas artificiais, não são coisas reais, ele chega nos apresentando a mentira, a falsidade, mas o nosso Deus, ele chega com a verdade, ele chega com a vida, ele chega com a paz, ele chega com a cura, com o milagre. Com o nosso Deus não tem nada que você não clame ao Senhor, não tem nada que você peça para Deus de verdade, de todo o seu coração, que Deus ele não faça em prol da sua vida. Muitas das vezes, o não de Deus ele é uma resposta para nós, porque muitas das vezes nós queremos algo aonde que Deus sabe que aquele algo ali não vai ser bom para o nosso coração, não vai ser bom para a nossa vida. Então, muitas das vezes, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos buscando a graça do Senhor, Deus ele vai desviando os nossos caminhos de algumas coisas. Deus ele vai fechando as portas. Deus ele vai estreitando os caminhos, as portas. Por quê? Porque Deus sabe que a porta que ele tem para abrir para você é uma porta grande, uma porta a qual ninguém irá fechar. É uma porta que ela não vai ser fechada, porque o nosso Deus, quando ele abre a porta para ninguém fechar, porque nada e ninguém é capaz de passar por cima da palavra do nosso Deus. A palavra de Deus diz que passa o céu e passa a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela não volta vazia. Então, tome posse da sua vitória em nome de Jesus.